da criança. E o espírito que chega, ele tem que entender que ele está morando na casa dos seus pais. Ele é um hóspede. Então, há que haver regras. O Espiritismo nos ensina que até o nosso corpo físico nos impõe limites. A natureza nos impõe limites. Através das frustrações da nossa fragilidade física, nos tornamos fortes espiritualmente. Essas regras podem ser mais afetiva, menos dura como era no passado, um tanto mais afetiva, mas sempre o filho sabendo que a autoridade paterna não é alguma coisa que a sociedade está dando, mas é alguma coisa que vem da paternidade divina. Então a gratidão dos filhos tem que ser prioritário. E se houver essa gratidão, vai haver um respeito maior. A realidade, eu acho que sempre deve ser exposta para a criança, do modo que ela compreenda, é claro, para que ela tenha contato com a vida. Na vida, a gente não obtém tudo o que a gente gostaria, no momento que a gente gostaria. Os pais têm vergonha de falar para os filhos, às vezes, olha, eu não posso comprar isso, eu estou sem dinheiro. Dando essa informação aos filhos de forma respeitosa, amiga, serena, certamente vai estar criando filhos que vão viver o mundo. O lar é a célula principal do organismo social. Então o lar é aquela célula. Do momento que a célula fica enferma, outras células enfermam também. Cada criança é um espírito e tem as suas características, tem a sua vivência, e nós pais somos orientadores dos nossos filhos, tentamos ajudá-los, não projetar. Os pais projetam nos filhos tudo aquilo que eles não resolveram neles mesmos. Se o pai ou a mãe tinham o sonho de fazer alguma coisa, como ser um pintor, tocar piano, jogar futebol, fazer medicina, e não conseguiram, porque no tempo deles eles tinham que trabalhar, antes de estudar muitas vezes, então eles vão projetar ou transferir para os filhos os seus sonhos. Porque aquilo é bom para mim. Ou deveria ser, se eu não fiz ou deixei de fazer, é um problema meu. Agora, o filho, ele tem a característica dele, ele é uma personalidade, ele é um ser em aprendizado, em desenvolvimento. Então, o filho às vezes não tem talento nenhum para a arte ou para a engenharia, e o pai quer que o filho seja engenheiro ou que entre para a arte. Os filhos muitas vezes vão fazer, mais por obrigação, porque é obrigado, não tem outra alternativa, e vai ser um profissional frustrado, provavelmente. Embora ele possa até aprender aquilo lá. Se ele quer ser um mecânico, que ele seja um bom mecânico. Se ele quer ser um gari, que ele seja um bom gari. Se ele quer ser um juiz, que ele seja um bom juiz. Então, dar a liberdade para os nossos filhos sem pressão. E aí nós teremos jovens muito mais felizes e famílias melhormente organizadas. Como diz Gibran Khalil Gibran, são pássaros que voam para o mundo. E nós pais temos que entender isso. É difícil, mas cada um tem direito à sua escolha. Então, essa é a visão da educação em valores humanos, que vai colocar o indivíduo naquilo que ele gosta. Do ponto de vista reencarnatório, nós esbarramos numa outra questão. Porque este reencarnante, o filho, quando ele vem para o mundo, ele vem com um projeto. Ele tem as suas inclinações, que são resultados de construções anteriores, né? O espírito às vezes já vem encarnando algumas vezes em determinadas áreas, que ele precisa aprender alguma coisa, ajudar os outros, e é obrigado a abafar por causa das projeções dos pais. Nunca menospreze o pensamento de uma criança, nunca, por menor que ela seja, porque ele sabe, ele tem os seus conhecimentos, ele tem as suas características e que a gente deve respeitá-los. Então, cada um tem que viver a sua encarnação, tem que aproveitá-la ao máximo, mas com as escolhas deles, com as escolhas próprias, e assim cumprir os seus desígnios e fazer a sua caminhada.
Agora, o Transição vai fazer um intervalo e já volta. Olá, eu sou Milton Felipelli e quero apresentar a você o meu mais recente livro, Espiritismo, Fundamentos Históricos e Doutrinários. A convicção doutrinária, através da leitura das bases filosóficas do Espiritismo, leva ao fortalecimento cultural também das sociedades, dos centros espíritas e dos leitores. Adquira nas melhores livrarias e também através da internet. A Luz que Vem de Dentro, o romance de Lígia Barbieri Amaral, é a jornada de aprendizado e emoção que irá fortalecer a sua própria luz. Compre agora com desconto pelo site www.correiofraterno.com.br. O projeto de reencarnação feito pelo Espírito pode explicar os desentendimentos entre pais e filhos? Vamos ver o que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso. Todo desejo, todo pensamento gera uma corrente mental. E onde há corrente mental, há associação. Por isso as almas se associam segundo leis divinas e imutáveis. Nós sempre atraímos as pessoas e as circunstâncias que se afinizam com o nosso modo de ser, com o nosso modo de sentir, com o nosso modo de pensar. Considerando isso, é correto dizer que todos nós escolhemos os nossos pais, porque nós temos os pais adequados à nossa afinidade, adequados ao nosso momento atual de pensamento e de sentimento, ainda que inconsciente. Quer esses pais representem uma dádiva, quer representem eles um desafio para a nossa vida. Portanto, na visão espírita, é o reencontro de antigos personagens que já se conhecem há muito tempo. Na maior parte das vezes, são espíritos que já tivemos vínculos, os familiares que se encontram na atual encarnação. Eles poderiam ser, no passado, primos, amigos, ter uma relação de empregado e empregador. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo que essas almas simpáticas se encontram e no meio delas nascem também aqueles espíritos com grandes diferenças. Tendo em vista a aproximação e a diminuição dessas dificuldades que foram construídas, às vezes, pelos laços dos desafetos, os laços de disputas, de guerras, de rancores profundos. E somente a reencarnação poderia ajustar, dentro da consanguinidade, pelos laços de família. Nesse sentido, ninguém está no lar errado. Ninguém tem pais inadequados. Ninguém tem pai ou a mãe por acaso. Há sempre razões profundas que muitas vezes nós não podemos compreender, mas que estão em absoluta harmonia com as leis divinas. Deus é justo, mas é misericordioso também. Ele nunca dá um peso que seja superior à capacidade do espírito de conduzir esse peso. Então, tudo entra dentro de uma programação divina. O espírito tanto pode falir nessa reencarnação, quando ele pode, com seu esforço, superar. Aliás, é para isso que o Consolador veio, para esclarecer as pessoas, para logicar com as pessoas. A reencarnação tem essa finalidade, a finalidade de uma nova oportunidade, uma nova experiência, tendo em vista o processo evolutivo de todos. E ao contrário do que se imagina, não estão na família apenas os indivíduos antipáticos, aqueles que não se dão. Está no Evangelho segundo o Espiritismo a colocação de que, na maior parte das vezes, se encontram na família espíritos simpáticos. O pai que nós temos hoje, a mãe que nós temos hoje, é a melhor experiência para o dia de hoje. E nós devemos, ainda que se tratem de criaturas que nos tragam aborrecimentos, preocupações, devemos recebê-los com todo o respeito, com toda a honra, com todo o amor, sabendo devolver em afeto, em dedicação, o que eles merecem. Então, nós estamos reunidos num ambiente complexo, sim, é verdade, mas é através desses conflitos familiares, dessas situações, que vamos evoluindo. Diríamos
que as brigas que existem na família se devem muito mais pela nossa dificuldade evolutiva, pela nossa pouca evolução, do que tanto mais por serem espíritos inimigos, como muitos pensam. Bom, os conflitos eles podem nascer da divergência de interesses, de ponto de vista, de visão de mundo, não é? Os pais, alguns infelizmente, apesar de ter uma certa idade, ainda continuam arraigados nas suas experiências de adolescentes, no seu tempo, e é muito comum os pais dizerem isso, no meu tempo, não é? Parece que só existiu aquele tempo bom, não existe mais nada de interessante. Então, essa rigidez de postura, de achar que o seu tempo é o melhor modelo para todos, gera um conflito com os filhos que estão nascendo numa outra época. A gente se pergunta, por que Deus permite que um desafeto, um grande inimigo do passado, venha na figura de um filho ou de uma filha? É porque Deus espera, anseia que a gente converta o desafeto de ontem no amor de hoje. E Ele usa o amor filial, esse amor natural que uma mãe e um pai sente por um filho, como cura. Então não resista. Deixe que o amor paternal, o amor maternal, cure a relação que você tem com seu filho ou com a sua filha. Quando os pais se colocam com os filhos na mesma posição, como se fossem apenas amigos de um pai e uma mãe, pode ser amigo dos seus filhos e deve, mas jamais abrir mão do papel de pai e de mãe. Porque amigos os filhos terão muitos, mas pai e mãe terão aqueles a que eles devem se reportar. E, portanto, nessa posição, nós não estamos num regime de horizontalidade. Do ponto de vista do funcionamento familiar, há que ter essa hierarquia na qual os pais, eles têm a função de educar os filhos e têm a responsabilidade civil e espiritual disso. Logo, os seus filhos têm que se submeter e os pais têm que se apropriar desse poder e assegurar essa educação de forma a poder estabelecer um caminho de convivência saudável. Uma família que não tenha problemas, um casal que não brigue, filhos que não se atritem com pais, é um problema também. Porque é muito frequente nós encontrarmos algumas situações onde aparentemente existe uma paz. Só que por trás daquela paz existem dificuldades que não são apresentadas, não são dirimidas, não são tratadas. E por conta disso surge uma estagnação no processo de crescimento. Diríamos que uma família que briga unida permanece unida. O problema não é a briga. O problema é permanecer brigando sempre. É assim que os conflitos precisam ter a maturidade, principalmente por parte dos pais, no encaminhamento dessas situações, aonde o respeito e, naturalmente, o diálogo devem fazer parte desse caldo de cultura positiva, em que mais tarde veremos os resultados. Na adolescência, esses atritos são reeditados. Mas nós sabemos também que a adolescência é uma segunda infância, uma segunda encarnação, é como se o espírito estivesse novamente mostrando as suas características. E é nesse momento que, pela diferença dos opostos, vão se formando aquelas características mais definitivas da personalidade. Então, diríamos, não vamos ter medo dos conflitos. Podemos ter medo, sim, de uma ausência total de conflitos, que poderá estar indicando algum problema ainda muito maior. Vamos trabalhar com os conflitos, sim, num ambiente em que o respeito, o diálogo serão a solução dessas dificuldades. Então, os pais precisam manter o equilíbrio cuidando dos seus filhos numa autoridade amorosa, numa convivência saudável, que premie o diálogo e a exemplificação do bem que eles preconizam para os seus filhos nas suas falas. Até brincam que toda família tem uma ovelha negra. Não é uma ovelha negra. Dentro da lei de solidariedade e do amor, o mais complicadinho nasce numa família mais harmônica. E às vezes tem educadores maravilhosos que têm vários elementos difíceis na família. E às vezes, num exemplo de renúncia, pais maravilhosos aceita um elemento muito difícil, que para os menos avisados representa dor, mas que à luz dos séculos é o amor em ação. A gente aprende muito com os filhos.
Com crianças especiais, a gente aprende muito mais. Quando um lar recebe uma criança portadora de necessidades espirituais, portadora de dificuldades, sejam elas físicas, ou dificuldades psíquicas, ou dificuldades emocionais,